Olá, tudo bem? Glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e Ele nunca vai falhar conosco, Ele sempre está com a gente. E estamos falando sobre família, relacionamentos familiares. Estamos no episódio 12. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar e conselheira cristã, e estou aqui para refletirmos coisas importantes para que a nossa família tenha paz, tenha alegria e comunhão saudável e funcionamento familiar saudável em toda a sua jornada, em todas as suas etapas. Estou feliz porque você está acompanhando essa série. Peço que o Senhor Deus cada dia fale muito com você e mudanças radicais aconteçam na sua vida, em qualquer área que for necessário que haja mudanças. Entregue-se ao Espírito Santo e eu tenho certeza que ele vai mudar muita coisa dentro de você, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Vamos pedir a Ele o favor bendito de Deus para estar conosco nesses minutos, ok? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos ouvir ensinamentos vindos do Senhor. Peço a unção do Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Clamo a ti, ó Deus, que o Senhor fale no coração desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus, que mudanças radicais aconteçam em todas as áreas que forem necessárias, Pai. E ajuda com o teu Espírito, porque sem o Senhor não conseguimos fazer nada. Pedimos que o Senhor abençoe essa gravação, a transmissão, traz a unção do Senhor, a bênção do Senhor, Pai, e opera milagres, em nome de Jesus. Amém. O episódio de hoje, que é o 12, nós vamos falar de dependência tecnológica. Talvez você pense, mas é uma série sobre família, o que dependência tecnológica tem a ver? Infelizmente, o lado ruim do grande desenvolvimento e acessibilidade à tecnologia tem sido justamente a dependência dela. Tudo é bom, né? As coisas são boas, as ferramentas em si que nós temos são ótimas. O que cabe a nós é avaliar o modo como estamos utilizando. E hoje nós estamos deparando com problemas graves, familiares, que vieram a partir dessa dependência tecnológica, que é o que a gente vai refletir um pouco sobre isto, e entenda que esse estudo ele serve também para reflexão de você mesmo. Vai vendo o que você acha que está fora dos eixos e aproveite esse tempo que Deus está falando com você para você procurar mudar em qualquer área que você precisar dessa mudança, ok? Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Esse versículo eu acredito que já mencionei em outros episódios, inclusive, né? Mas é isso. Família existe para um cuidar do outro, um prestar atenção no outro. Ama teu próximo como a ti mesmo, e os próximos mais próximos de nós começa dentro de nossa casa, né? Hoje vivemos a cybercultura, cibernética, né? Esta cybercultura, que não existia até século XIX, século XX começou a aparecer, mas não em grandíssima escala como temos hoje. Hoje você tem um celular, uma coisinha desse tamanho que você carrega no bolso, e aqui dentro tem um verdadeiro computador. Você acessa com o mundo inteiro, você acessa filme, acessa palestra, faz reunião, guarda arquivos, ou seja, um computador que na década de 70 ocupava um andar inteiro de um prédio. Eu fui visitar na década de 80, eu precisei fazer alguns estágios e tudo mais, e eu fui num grande banco brasileiro
fazer um estágio nessa área de sistemas também. E o computador era uma coisa, era um andar inteiro de um prédio. Tinha que ficar com o ar-condicionado ligado, tinha todo um aparato para que ele funcionasse bem. Isso foi década de 80, né? E aí começou a desenvolver, começaram a vir os PCs, né? Personal Computer, e hoje notebook, tablet, celular. Então mudou, alterou o nosso jeito de viver, alterou os nossos relacionamentos, e a família não saiu ilesa. Também tem sofrido alterações em seus relacionamentos por conta da cybercultura. Ela altera costumes, estilo de vida, em especial hoje na vida de adolescentes e jovens, que a gente está usando um termo chamado informaníacos, né? Que passam horas online se relacionando com anônimos, com pessoas que nunca viu, mas que chama de amigo, né? A internet alterou profundamente, então, os relacionamentos de amizade e os relacionamentos familiares. Antes dela, já a televisão foi um divisor de águas na dinâmica familiar, né? Onde o diálogo entre pais e filhos, entre o casal, entre irmãos, passou a dar lugar a um monólogo, uma conversa entre a pessoa e o que estava assistindo ali, né? Só a televisão falando. Lá, antes da televisão, tinha os horários das refeições, principalmente o jantar, que o pai chegava do serviço e todo mundo sentava à mesa, todo mundo comia junto e conversava das coisas do dia. Iam para a sala, conversavam, brigavam, faziam as pazes, falavam de tudo um pouco. Quando chega a televisão, o prato já não ficou mais na mesa, cada um fazia seu prato, ia sentar no sofá assistindo televisão. Onde é que está a comunhão da família? Onde é que está o diálogo? E se na sua casa você tem esse hábito, cada qual faz o seu prato e vai para a televisão ou para o computador, para o seu quarto, para a sala, para onde quiser, tente resgatar um pouco desse tempo de comunhão dentro de casa. Faz muito bem para os relacionamentos, né? Esse mecanismo de comunicação implantou nos corações e mentes a inexistência da verdade absoluta. Essa é uma grande armadilha perigosa que veio junto com esse desenvolvimento todo, né? Não existe verdade absoluta, afetando dessa forma a fé cristã de muitas pessoas. Então, Paulo fala para a gente renovar a nossa mente. É bom que você veja o que você está deixando entrar na sua mente. O que você está permitindo ser contaminado, né? De tanto ver uma coisa, já alguém disse que uma verdade dita, uma mentira dita várias vezes, passa a ser uma verdade, passa a ser aceita como uma verdade. E tantas coisas martelam a nossa cabeça todos os dias, através das mídias, das séries, do YouTube, de tudo que é mídia, né? E será que tudo isso está de acordo com a palavra de Deus? Verdades, verdade absoluta, Deus é Deus e pronto. Não há relativismo nisso. Então nós precisamos sempre ter o padrão, a palavra de Deus. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. É esse o conselho de Paulo. O que acontece com essa cybercultura, esse vício de internet e vício de estar conectado a uma rede? Promove o individualismo, falta de comunhão familiar. Cada um está lá no seu cyberespaço e esquece que existe um espaço físico que deve ser cultivado com carinho, amor, afeto, acolhimento. Contribui para o enfraquecimento dos relacionamentos, rouba o tempo, e o cristão deixa de ter tempo para fazer meditação da palavra, para orar, para conversar. Até porque toda a energia é gasta naquelas conexões. Então, na hora de fazer uma meditação, uma oração, você já está cansado e não quer, né? A maioria dos programas incentiva a prática de adultério,
consumismo, prostituição, uso de drogas, ocultismo, e aos poucos vai minando os valores morais e espirituais da família. É necessário você assistir, quando você assistir alguma coisa, é necessário você pedir a Deus dom de discernimento. Nem tudo que você está ouvindo é coisa boa. Boa parte das coisas estão envenenadas com pensamentos anticristãos, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né? O espírito do anticristo está no mundo, então ele está querendo, já está formando o governo dele, e para isso precisa mudar as mentes. Como que eu mudo a mente? Implantando novos conceitos, novos pensamentos. Obedeça a palavra de Deus, mude a sua mente, renove a sua mente, mas a renovação feita através do Espírito Santo com a palavra de Deus e não o contrário. Salmo 101, 2 e 3 nos alerta como que a gente deve viver e fazer com que nossa família viva. Está escrito: portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará, não se apegará a mim. E então, eu tenho que ter esse discernimento, né? Para não cair nos erros da exposição exagerada à internet, porque essa exposição exagerada você vai deixar entrar qualquer coisa na sua casa, na sua família, e vai provocar falta de comunicação na família, alienação, falta de integração social. De tanto você se conectar e só se relacionar assim virtualmente em redes, você vai perdendo a capacidade de se relacionar online, presencial, né? Se conectar com pessoas que estão ao seu lado, que convivem com você. Provoca relacionamentos enganosos, né? Uma ilusão de que muita gente gosta de você porque curtiu a sua foto no Instagram, por exemplo. A pessoa não está nem aí com você, ela nem conhece você. Às vezes ela até usa a sua foto para pôr em alguma coisa dela, né? Ah, não, mas olha como eu sou querido. Relacionamentos enganosos e superficiais, negócios enganosos. Uma coisa muito séria que leva a essa exposição exagerada é o vício em pornografia, porque é muito fácil conectar-se com material pornográfico através das mídias. E por isso mesmo aumentou muito o número de pessoas viciadas mesmo em pornografia. Causa distúrbios do sono e da alimentação. Há uma conexão, há um funcionamento cerebral, fisiológico, e você se expondo o tempo inteiro à tela, a tudo que está sendo transmitido ali, vai dar distúrbio do sono. E também da alimentação, improdutividade, porque você começa a ficar tão passivo, que não tem muito ânimo de realizar coisas e fica cansado também, né? Causa degradação do humano e debilitação de seus vínculos. A cultura em que estamos inseridos se caracteriza pela autorreferência do indivíduo, que induz à indiferença do outro. Eu que sou o centro, me importo comigo e aquilo que acontece para mim, se eu não tenho vantagem, não me interessa mais. A autorreferência é a tônica, você não olha mais para o outro. As relações humanas são tratadas como objeto de consumo. Todos buscam uma felicidade que na verdade só é encontrada em Deus. Leia depois João 15, 9 a 11. O bombardeio tecnológico em que essa sociedade está estruturada leva seus indivíduos a se isolarem, seus relacionamentos passam a ser virtuais em boa parte do tempo. A facilidade com que se pode entrar em contato com material pornográfico é enorme.
Hoje, um dos maiores problemas enfrentados na família é o vício de internet, celular e pornografia, que tem abalado relacionamentos entre os casais, inclusive. Esses vícios têm roubado o convívio familiar saudável, têm destruído casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, além de outros prejuízos. O que são vícios, né? Uma busca pela alegria, só que é uma alegria tóxica, uma alegria mentirosa. Sem a comunhão com Deus e com o próximo, torna-se impossível viver em contentamento, em alegria e paz. Esse estado de alma leva o indivíduo a procurar meios para sentir-se bem, e assim cai na armadilha dos vícios. Dr. Darwin Smith, um psiquiatra americano, ele define vícios dessa maneira: qualquer uso habitual ou compulsivo de uma substância ou atividade que causa problema na vida de alguém. Em outras palavras, significa estar fora do controle. Você pode ser viciado em qualquer coisa, inclusive a trabalho. Quando começa a causar danos para você mesmo, para sua família, para os seus relacionamentos, você não consegue parar, você perdeu o controle, isso é um vício. Deus já nos deu os químicos necessários para a gente se sentir bem, né? A norepinefrina, hormônio da animação, dopamina, serotonina, endorfina. Tudo isso nós já temos para a gente ter esse bem-estar. No nosso cérebro há o controle executivo, o sistema imunológico, emoções, identidade e também o centro da alegria. Nosso cérebro se expande em resposta à alegria. Então é importante a gente buscar em Cristo como ter contentamento nessa vida. E uma pergunta que eu te faço: você consegue sentir apreciação, contentamento pelas coisas que estão aí na sua vida? Porque quando a pessoa não consegue, ela vai buscar em alguma coisa e acaba também sendo vítima de alguma situação de vício, porque no início o vício traz uma alegria, um contentamento, um prazer que a pessoa está buscando. O problema é que é tóxico, é um prazer, uma alegria enganosa que vai destruindo a pessoa. Eu só vou falar um pouquinho de vícios para chegar na questão da dependência tecnológica, que é dependência de mídias, de tecnologia. Viciado em celular, viciado em redes, é isso. Algumas substâncias que podem viciar são os estimulantes, que é a cocaína, a nicotina, a cafeína, a maconha, inclusive o açúcar, que pode se considerar que é uma droga, porque ele causa uma certa dependência. Tem também os sedativos, como álcool, tranquilizante, pílulas para dormir. E tem os narcóticos, que tira você da realidade, assim como os alucinógenos. Temos exemplo a heroína ou LSD. Há vícios comportamentais também. Esses vícios não são por meio dessas substâncias que eu falei, mas o efeito no cérebro é o mesmo que ocorre nos dependentes químicos. Tem vício de trabalho, vício de comida, por exemplo, anorexia e bulimia, vício sexual, adultério, pessoas viciadas em trair, prostituição, fantasias, exibicionismo, pedofilia, pornografia, inclusive pornografia disfarçada nas comédias românticas. Existem pessoas que têm esses vícios no cérebro, faz o mesmo efeito que os vícios de dependência química. Vício de internet e pornografia, dependência tecnológica, é o que eu vou falar mais, vou enfatizar essa parte. Se você quiser saber mais sobre vícios, no meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional, eu coloco lá tem um capítulo que fala sobre comportamento de vícios, viciosos. Segundo pesquisa do Instituto Tecnológico e Dignidade Humana,
A frequência de casos de dependentes de tecnologia vem aumentando nos últimos anos, aumentando assim exponencialmente. Toda tecnologia tem dois lados. Embora a tecnologia digital seja nova, o problema da utilização da tecnologia não é novo, né? E a tecnologia em si, ela não é nada ruim, ela é até coisa boa. Exemplo, a tecnologia da pedra, a mesma pedra que constrói uma casa pode ser usada para matar alguém. Lembra a Idade da Pedra? Qual era a tecnologia da pedra? Você fazia instrumentos de construção e de destruição com uma pedra, né? A energia nuclear é a mesma coisa, pode ser usada para a ciência, na medicina, em tantas coisas, ou fazer uma bomba atômica que estoura, que explode uma cidade inteira. Não é a tecnologia em si, eu não estou aqui falando contra computadores, contra a internet, eu sou usuária disso. Faço minhas pesquisas, faço essa transmissão aqui através de toda essa tecnologia. Não é a tecnologia em si, mas é o modo como estamos utilizando que está o diferencial. Os vícios ligados ao uso da internet podem vir a partir de acesso exagerado de e-mails, por exemplo. Hoje em dia até nem tanto e-mail, né? Chats que fala, salas de bate-papo, tem pessoas muito solitárias, pessoas que não conseguem se relacionar no mundo real e entram nessas salas de bate-papo e acabam ficando viciadas nisso. Jogos online, compras online, realmente tem pessoas que acabam sendo viciadas nisso, comprando, aparece novidade, está sempre atrás de novidade, compra, estoura o cartão, fica com a casa cheia de coisas que não precisava e não consegue sair disso. Sites com conteúdos específicos, eróticos, relacionamentos, até mesmo viciados em finanças, bolsas de valores, né? Para especialistas, não há regra. Qualquer pessoa de qualquer idade pode se tornar um viciado em internet, inclusive você que está me assistindo. Inclusive eu. Nós temos que guardar o nosso coração e nos vermos. Quanto tempo que eu estou gastando com a tecnologia, quanto tempo fico no computador, quantos cliques eu dou nesse celular aqui para ver a mensagem que chegou. Se você somar todos esses minutos, quantas horas do seu dia você gastou para ver absolutamente nada? Que a maior parte das mensagens que encaminham para você eram coisas que você nem precisava olhar naquele momento, né? Vale lembrar que essa doença é de âmbito global, mundial. Atinge tantos países ricos quanto pobres. E tanto faz, essas pessoas passam pelos mesmos processos de vício, né? Tanto faz uma superpotência quanto um país pobre. Inclusive, país pobre é bem pobre, mas todo mundo tem o seu celular, a sua internet, né? 8 em cada 10 crianças, foi feita uma pesquisa, né? São usuárias de internet, 8 em cada 10. Até por conta de trabalhos escolares, etc. 93% dessas crianças acessam a internet pelo celular. 70% dos brasileiros fizeram uma pesquisa, né? 70% dos brasileiros ficam 9 horas e 20 minutos por dia no celular. Não há trabalho. O Brasil perde apenas para as Filipinas. A média global de tempo no celular é 57% da população. No Brasil, 57% que gasta esse tempo todo no celular, né? Alguns sintomas podem ser observados e isso aqui que eu vou falar, você também se examine e veja, né? Tecnoestresse, interação obsessiva com a tecnologia, fica estressado quando está sem rede, síndrome do toque fantasma, de tanto você ficar ligado, às vezes você escuta o seu celular te chamar e não é nada, você fica viciado a olhar toda hora. Nomofonia, nomofonia, no mobile phone, significa
Não aguento, parafraseando, tá? Não aguento ficar sem o celular. Ansiedade por não ter acesso a um dispositivo. Cada vez mais precoce está acontecendo o uso da tecnologia. Crianças pequenininhas já se tornam viciadas nos joguinhos infantis, mas que vai progredindo. E tem crianças que elas não brincam mais, não sabem o que é brincar no quintal, correr, jogar bola, interagir com as outras crianças, ficam a parte do tempo livre conectados no celular. Segundo pesquisa do Ibope, do TIC Kids, 52% da população não fica o dia todo longe do celular. Para 69% das pessoas, o celular afeta a vida na hora de dormir, que não vem o sono, nos relacionamentos, distrações, vida profissional, família, no carro dirigindo, na saúde visual e postural, na escola e na vida sexual também. Do ponto de vista clínico, vício é considerado quando o indivíduo não consegue controlar, causando sofrimento. Alguns sintomas: muita preocupação com a internet, não vai aonde não tem rede, por exemplo, fica muito nervoso, muito inquieto, se sentindo mal se estiver num lugar onde caiu a rede e você não consegue acessar. Necessidade constante de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação, é igualzinho uma droga. A princípio, uma certa dose ia tudo bem, daqui a pouco aquilo não satisfaz mais, tem que aumentar. É a mesma coisa nos vícios ligados com a tecnologia, a internet, a mídia. Esforços repetitivos para diminuir o uso da rede, só que não consegue. Inquietude e irritabilidade quando o uso é restringido, mais tempo online do que se pretende, e às vezes a pessoa nem percebe o tempo que ficou. É a família que percebe, é a esposa que fica falando para ele, você fica o tempo todo você nem conversa mais comigo, né? E a pessoa acha que não, que ficou lá pouco tempo, às vezes ficou horas, você perde a noção do tempo. Não percebe quanto tempo ficou conectado. Os efeitos são iguais ao uso das drogas, coloca o trabalho e as relações sociais em risco, a pessoa começa a mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas, igualzinho um viciado, sabe? Até a questão da mentira, que está presente em todo tipo de viciado, aqui também está. Usa a internet como forma de fugir dos problemas e para se sentir bem, principalmente pessoas muito fechadas e depressivas. Fatores que contribuem para o uso excessivo da tecnologia: relacionamento familiar disfuncional, falta de diálogo, cada qual no seu quarto, provocando distanciamento relacional, solidão, ausência da família, falta de limites, né? Os pais precisam colocar limites nos filhos pequenos e adolescentes. A fisiologia do adolescente ainda está em desenvolvimento. O cérebro dele ainda não possibilita ter autocontrole em certas situações. O córtex pré-frontal, onde tem o freio inibitório, está em desenvolvimento. Por isso que ele faz umas coisas sem pensar. E ele se torna muito impulsivo, sem controle. Daí ele tem dificuldade de parar de acessar jogos ou de acessar pornografia. Com 8 minutos de jogo, há liberação de dopamina, aqueles químicos que eu falei no início, que provocam bem-estar, causando uma vontade enorme de continuar ali. E o freio inibitório por não estar desenvolvido, ele não vai conseguir parar. Ocorre um imprevisível fluxo de dopamina e aí vai gerar vício, porque sempre ele vai querer aquela sensação. O problema é que quando acaba o efeito, vem uma sensação também de depressão, de vazio, por isso ele quer logo acessar.
acho que eu não sei se pulou aqui. O que é a pornografia? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque afeta o relacionamento do casal e também o comportamento dos filhos. Mateus 5, 27 e 28 diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, a pornografia, ela leva a um adultério virtual, porque você acaba se relacionando com os personagens daquele filme que você está assistindo. É considerado pornografia qualquer conteúdo de caráter imoral ou obsceno de uma publicação. Exposição e exploração dos órgãos sexuais com finalidade obscena, imoral e pecaminosa. Isso é considerado pornografia. Por dia, são 68 milhões de pessoas que buscam pornografia na internet. 68 milhões de pessoas por dia acessam sites eróticos. Viola todos os princípios bíblicos que protegem a família, a pureza e os valores morais. Aí temos várias passagens bíblicas. 1 Coríntios 7, 2 diz assim: Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. 1 Tessalonicenses 4, 3: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Hebreus 13, 4 diz assim: O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A pornografia leva à impureza, à imoralidade, por conta das fantasias que a pessoa que assiste desencadeia, né? Viola todos os princípios bíblicos que protegem a família. A pornografia e o seu corpo também é atingido. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Quando o homem se relaciona com uma prostituta, se torna um com ela. 1 Coríntios 6, 12 a 20. No sexo virtual há contaminação de alma e espírito, tornando seus praticantes um com os personagens das cenas eróticas. Está escrito em 1 Coríntios 6, 18 que todo pecado que o homem comete não é para o seu corpo também, né? Mas o que se prostitui atinge o seu próprio corpo. 1 Coríntios 7, 2, eu creio que eu já li. 1 Tessalonicenses 4, 3 também fala sobre isso, e Hebreus 13, 4 também fala sobre isso. Os viciados em crack conseguem eliminar a droga do organismo. Os dependentes de pornografia digital, mesmo depois do tratamento, ficam com as imagens pornográficas no cérebro. Por isso, a recuperação para sair desse vício torna-se muito difícil. Requer muito tratamento e força de vontade e temor de Deus. A pornografia é uma perversão que tem destruído famílias e levado muitos à compulsão sexual ou à impotência. Pornografia é porta de entrada para adultérios, traições, e é também porta de entrada a um prazo maior, a impotência. A pessoa se acostuma tanto com o prazer que recebe só assistindo a pornografia, os filmes, que de repente ela não consegue mais ter prazer com o sexo real, o contato com a outra pessoa, né? Para o homem, na pornografia, o principal não é o aspecto físico da mulher, e sim os desejos de seu coração. Ele pode imaginar-se dono da situação, né? Sem riscos de ter que se envolver num relacionamento. Sintomas de uma pessoa viciada em pornografia. Os viciados apresentam sintomas que não conseguem associar com o vício em pornografia, e se você não conhece um pouco do assunto e convive com alguém que está viciado, você também não vai associar e não vai entender por que seu marido, ou sua esposa, ou seu filho está com certos comportamentos.
Esse vídeo é também para alertar você, para observar melhor. Por exemplo, a pessoa que está viciada, ela sente uma angústia, ela sente um desejo e até uma necessidade em buscar pornografia mais pesada. É como uma droga, começa com uma coisa simples, a apresentação de um nu numa posição sensual, daqui a pouco aquilo já, né, aí já vai aumentando o tipo de interação, até chegar nas que nós chamamos parafilias, né, as práticas sexuais doentias. Aí tem uma série, né, voyeurismo, sexo com animais, com cadáveres, pedofilia e tantas outras coisas, que o sadismo também, né? Vício em masturbação também, que de repente a pessoa que vê, ela se masturba enquanto está assistindo. E aí ela começa a ter prazer só dessa maneira e não consegue mais ter prazer com o sexo saudável com o cônjuge. E também não consegue parar, né? Ansiedade social severa que vai se agravando, aumento da disfunção erétil nos homens, gostos mórbidos diferentes da orientação sexual da pessoa, são as tais parafilias que eu falei, dificuldade de concentração, inquietação excessiva. Essa falta de concentração, inquietação é presente em qualquer tipo de vício. Pessoas viciadas em cocaína tem isso. Qualquer vício acontece essa falta de concentração, memória, ansiedade, depressão também. A pornografia é uma ofensa a Deus, é preciso arrependimento, confissão e abandono dessa prática. Tem que ter tolerância zero. Nessa situação, vale aplicar o que Jesus falou, né? Bom, se o seu olho pecar, é melhor você arrancar e ir para o céu com um olho só do que os dois e ir para o inferno. Então, se você está vendo que o seu celular é uma coisa que não dá certo para você, que você está muito viciado e você não consegue se controlar, melhor você não ter. Eu não sei, eu acredito que ainda exista celulares simples que não tem conexão de vídeo, que não tem WhatsApp, não tem como você entrar no celular só de conversar, sabe? Eu acho que ainda tem, né? Dificuldade, lápis de memória, então, já falei, abandone. Se é o computador, sabe, viciado em pornografia sempre inventa umas estratégias para acessar o objeto de vício dele, né? Então, às vezes, acorda de madrugada na hora que a esposa está dormindo e vai lá para o notebook acessar. Ou tem um lugarzinho lá da casa que ninguém entra, só ele. Se tranca no quarto, né? Adolescente faz isso. Então, se você quer mesmo se livrar, você vai ter que tirar esse notebook desse lugar. Às vezes a coisa é tão grave que você tem que pedir para alguém, para sua mulher, colocar a senha no computador. E você vai acessar o computador com ela ou outras pessoas presentes, computador na sala, com a tela voltada para todo mundo, para você não cair em tentação, né? Ela vai ligar, ela vai ter a senha. É um tratamento, como se trata de um viciado, tem que ter aquela ausência zero da droga, né? Uma coisa importante você se lembrar no seu período de restauração e de libertação do vício. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, pode ser que você não tenha nada com isso, né? Não tem, graças a Deus, você não tem vício em pornografia, mas talvez você conviva com alguém, né? E se você tem, Deus te trouxe esse conteúdo, foi para você refletir e tomar uma decisão na sua vida. E livrar-se de uma situação dessa é com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. João 15,5 diz assim: sem mim nada podeis fazer, nada. Você não consegue sair de uma arapuca dessa sem Deus.
É Ele quem vai te ajudar, só que você é que vai ter que tomar o primeiro passo e ir ao encontro de Deus, pedir misericórdia, confessar o seu pecado e tomar uma decisão de não querer mais isso na sua vida. E o Espírito Santo será o seu aliado nessa jornada, que vai ser grande, não é instantâneo, você vai ter que lutar para ficar livre de tudo isso. Para a libertação dos vícios, nós temos de observar os aspectos espirituais, psiquiátricos, sim, porque afeta o cérebro, e psicológicos, afeta os sentimentos e afeta também os relacionamentos. Sem o poder de Deus é impossível recuperar-se, esse é o meu ponto de vista, ok? Não, lá tem uma exortação sobre vícios que está na Bíblia, que está em Provérbios 23:31. Não olhe para o vinho quando você o considera bom demais. Né? Tem umas versões que fala quando você olha para o copo de vinho, aquilo brilha demais, fique longe dele, porque no final desse copo tem uma cobra que vai te picar, né? Então, tem vulnerabilidades na sua vida, fique longe delas, fique longe daquilo. Resistir às tentações, pois elas vêm da própria cobiça. Tiago 1:14-15, peça perdão pela cobiça. Todo vício tem como base a cobiça. E no livro Fontes para o Equilíbrio Emocional eu falo sobre o que é a cobiça, né? A lascívia vem da cobiça. Então você vai confessar e pedir perdão desses pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5:16. É necessário você confessar, você buscar ajuda. E dependendo da situação como está, você vai precisar buscar ajuda profissional, ok? O Senhor perdoa e purifica. 1 João 9. Deus está pronto para perdoar. Então, quando você se arrepender e buscar ajuda e se libertar, não permita que o inimigo fique te acusando. Vai ter uma caminhada de restauração, isso é verdade. Mas não aceite mais acusação, porque o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que qualquer tipo de vício. Os perigos da internet são silenciosos, porém gritantes. E eu faço uma pergunta aqui para você: que espaço ocupa a internet na sua família? Evite situações que fazem você pecar. Evite colocar na sua família venenos que vão trazer sérias consequências, né? 1 Coríntios 6:19 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros alcançarão o reino de Deus. Até a próxima semana, com Jesus sempre. Beijo no coração e reflita sobre tudo isso, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você considera que devem recebê-lo. Deus te abençoe, beijo no coração, até a próxima semana com Jesus sempre.